Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marcelo Bulhões, do canal Papo Técnico. Uma presença aí muito especial de um grande amigo, especialista em gestão da qualidade, Orlandino Silva. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, Marcelo. Tudo bem, meu caro? Prazer estar nesse momento aqui de bate-papo com você sobre um tema muito aplicado na indústria, em toda a área produtiva. Legal. Comenta um pouquinho aí sobre sua trajetória para gente. Aí eu já começo já a fazer as perguntas para você aí. Quer falar um pouco? E, bom, nós vamos falar sobre as ferramentas da qualidade, né? As mais aplicadas, mas deixa eu me apresentar um pouquinho para que todos saibam um pouco aí quem é o Orlandino, né? Bom, eu tenho atuado muito na indústria automotiva. A minha formação acadêmica, eu fiz curso de administração de empresas, fiz engenharia da produção também, concluí a minha especialização na Vandoline, fiz uma MBA em engenharia da qualidade também na USP, tive a oportunidade de trabalhar em duas montadoras, né, na PSA, que hoje é o Grupo Stellantis, e na Mitsubishi. E atualmente eu trabalho na empresa GVS do Brasil, uma empresa que atua também na área automotiva e medical, né? Atuei muito com a aplicação das ferramentas da qualidade, MASP, PDCA, QRQC, metodologia E/E, os 6Ms, os 8Ms, o Lean Manufacturing. Então, falar das ferramentas da qualidade é algo muito aplicável para mim. Tive a oportunidade de lecionar no Senai justamente para a turma de assistente da qualidade, analista da qualidade, com o foco de disseminar, logicamente, né, para todos os alunos, um tema de grande importância que é vital para qualquer profissional saber as ferramentas da qualidade. Bom, então vamos lá, vamos começar a falar um Vamos pouquinho lá. dessas ferramentas da Ó, qualidade, né? isso. Bom, eu destaquei aqui, Marcelo, as sete principais, tá? As que a gente realmente não tem como escapar delas, né? Então, eu coloquei aqui gráfico de controle, né? O histograma, o famoso diagrama de causa e efeito, que é o Ishikawa, está associado, logicamente, ao brainstorm. O fluxograma, que tem total interação com as atividades das etapas de processo. Um pouco do que é o gráfico de Pareto, o que é diagrama de dispersão e o que é lista de verificação, né? Então, esses sete elementos, essas sete ferramentas, é uma das que nós aplicamos muito na indústria. Logicamente, a carta de controle, ela também é conhecida como gráfico de controle. Ela nos ajuda muito a entender o quanto está disperso o processo. Você determina limites de controle, tem os seus limites de engenharia, e aí você vai avaliando como é que estão as tomadas de medições, o acompanhamento produtivo horário, por turno, por operador, e você vai avaliando como que estão esses desvios. Logicamente, falar sobre carta de controle, gráfico de controle, você está entrando bem na parte estatística, no estudo de STEP, né? Então, não quer dizer que se você estiver dentro dos seus limites, você está com um processo altamente capaz. Você tem que ter um processo que te assegure segurança e estabilização no processo. Logicamente, o índice mais adequado é você sempre estar utilizando até um terço da tolerância que você deseja, que é quando você tem aí realmente um processo altamente capaz. Mas, só para simplificar, carta de controle é monitorar o quanto está tendo de variações no seu processo, podendo ser especiais ou podendo ser comuns, né? A, a, a representação gráfica disso, né? Ela é feita é, é, de forma com o histograma, que é a segunda ferramenta que nós comentamos, né? O histograma ele nos ajuda muito a identificar por classes, por amplitude e frequência a priorização e quanto que a gente está tendo desvios nas suas classes. Então, o histograma, que é a segunda ferramenta,
ela começa a nos dar dados para interpretar a própria carta de controle, ok? Então, falamos aí o item 2, histograma. O histograma nada mais é que gerar a coleta de dados e acompanhar a sua evolução, né? Então, é o que a gente faz aí pela representação gráfica. O diagrama de causa e efeito, eu diria que o diagrama de causa e efeito, ele é primordial em qualquer empresa, né? Também conhecido como o diagrama de espinha de peixe, do Ishikawa, né? Ele cria o brainstorming nada mais é que o famoso, ou conhecido como toró de palpites, né? Cada um dá uma Isso. opinião. É um momento que você deixa as pessoas falarem de forma à vontade, utilizando a condição de vários M's, 6 M's, né? Para avaliar suas possíveis causas e seus efeitos, né? Eu vou citar vou citar um pouco mais quais são essas principais causas aí dos seus 6 M's. Mas ele dá um horizonte, né, da opinião da equipe multifuncional. Ou seja, quando você não sabe qual foi o problema, você vai associando essas possíveis causas, depois você escolhe aquela causa que você acha que realmente tem mais influência no fator a ser investigado, para você encontrar a potencial causa raiz, né? Então, a indústria normalmente usa os 6 M's. Tem os 8 M's também, ele só acrescenta a questão de gerenciamento, né, o management, e o money, que é o outro M que é, algumas empresas utilizam, mas o trivial realmente são os 6 M's, né, que vai estar associado ao método, à mão de obra, à matéria-prima, à máquina, à medida e meio ambiente. Então, o que acontece quando você vai fazendo os 6 M's? Você vai juntando a equipe e cada um vai falando, será que o ambiente tem influência? Será que é a máquina? E a medida está fora porque o operador sabe medir, ele não sabe. O material veio conforme a especificação. O operador domina a atividade. Então, investigar os 6 M's, ele vai realmente te dar um horizonte. Algumas empresas utilizam 6M para problemas complexos, outras utilizam os 5 porquês, que realmente tem um foco mais direto quando você já tem um pessoal mais técnico, e aí o brainstorming acaba tendo uma validação diferenciada, né? Mas quando você não tem essa condição, você faz os 6 M's, que ele é representado como essa espinha de peixe, realmente parece uma espinha de peixe, Isso. né? E aí cada um vai falando as possíveis causas que está associado a um efeito, sei lá, a máquina quebrou. Por que a máquina quebrou? Sei lá, não foi feita manutenção. O meio ambiente, a temperatura estava muito alta. Ah, o material da máquina era alumínio, então estava quebradiço. Ah, o operador operou a máquina errada. Mas será que ele foi treinado? A gente tem que tentar até evitar o famoso falha operacional, né? Então, Verdade. o método, está claro qual é o método certo de operar essa máquina? Ele foi treinado? Os meios de medição estão claros? Está fácil obter a medição que você deseja? Então, é uma ferramenta muito forte e muito aplicada. Tá? E aí foi o que eu falei, né, do brainstorming, que você utiliza justamente para fazer essa coleta de dados do 6Ms, né, que é a famosa tempestade cerebral, né? Eu destaquei aí que o brain está associado ao cérebro storm da tempestade, que vai falando, e o pessoal tem que escutar, respeitar a opinião de cada um, e aí depois vão eleger aquela sugestão que pode ser mais investigada, né? Bom, nós, continuando, né, a gente tem o fluxograma também. O fluxograma, ele te dá uma visão clara de como é o processo, né? Eu diria que a principal etapa é você saber quais são as etapas do seu processo. Então, ele serve para você realmente ter, de forma analítica, a quantidade de operações que você tem, sabendo utilizá-las de forma lógica no seu processo produtivo. Lógico, pode ter situações de decisão, né?
podem ter situações que requer um controle mais crítico, atividades com clientes, com fornecedores, mas ela é muito vital para o processo, porque do fluxograma você faz um desdobramento para um plano de controle, você começa a interpretar o FEMEA, e esses três colegas, eles se interagem, né? O FEMEA, plano de controle, e os programas têm que ter uma inter-relação muito forte para você amarrar as etapas e as características com os seus meios de controle. Bom, temos também o gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto, ele faz você se organizar com as principais causas, né? Para poder você ter um ponto de partida. A gente tem um monte de problema, mas quais que nós vamos resolver? Vamos resolver tudo? Não, não dá para resolver tudo. Vamos fazer a regrinha 80-20, né? Que se você aplica a regra 80-20, você vai resolver muitos problemas. Não tente resolver tudo, você não vai conseguir. Eu até coloquei aqui na representação, né? Você tem vários problemas estratificados. Vamos nesses dois aqui, nesses três primeiros, que te dão um indicador, um alarme grande, né? Que está tendo uma incidência maior. E aí você vai começar a investigar um pouquinho mais para poder erradicar essa falha. Se você erradica essa falha, certamente a sua dispersão de defeitos irá eliminar. Você vê aqui no gráfico que eu coloquei aqui vários potenciais de falha. Se você eliminar esses dois primeiros, você vai estar aplicando aí a regrinha 80-20, né? E o diagrama de dispersão? O que é o diagrama de dispersão, né? É uma representação gráfica, também está associada com a carta de controle, né? Você começa a avaliar o quanto estão essas variáveis, né? Aí você vai entender se você tem variações comuns ou especiais. As comuns, elas estão andando dentro da linha média, você coloca uma especificação. Você tem a média desejada. Enquanto essa variação está na média, é sinal que é uma variação comum. Quando ela tem um pico, né, fugiu daquela especificação, algo de errado aconteceu. É a mesma coisa, estamos andando com o nosso carro. É comum o pneu descalibrar, mas não é comum o pneu furar. Então, algo especial que aconteceu. Pode ser que rasgou, pode ser que furou. Então, a sua velocidade irá diminuir e aí dá um pico daquele controle que você determinou como mínimo e máximo, certo? E a lista de estratificação, né? Ela nos ajuda muito quando você quer conhecer o processo. Por quê? Se você está numa empresa que tem 3 turnos, você tem que começar a comparar como que está um turno, como que está o outro turno, como que está um operador, como está outro operador, como que está um lote de produção. Então, você vai começando a fazer coleta de dados, né? Vai anotando todos esses problemas, com os mesmos meios, logicamente. Você vai validar se o meio de controle está ok, se o operador requer um melhor treinamento, se um tem maior habilidade que o outro, ou até se tem os fatores dos 6Ms envolvidos nisso. Então, é conhecer o problema, decompor o problema, é realmente você entender o quanto ele está disperso, com dados concretos. Eu acho que está tendo um índice de rejeição alto. Mas quanto que é alto? Eu tenho que ir lá, acompanhar o processo, medir o processo. Quem não mede não sabe o que está acontecendo, né? E aí você vai poder ter uma tomada de decisão, ok? Então, isso aqui, Marcelo, era o que eu queria te explicar, passar sobre as ferramentas da qualidade. Logicamente, a gente tem inúmeras outras possibilidades de ação, mas as mais aplicadas realmente são essas. Não tem como você fugir. E pelo pouco que eu tenho atuado na indústria, pouco, né, já tem alguns anos aí, qualquer indústria vai utilizar essas 7 ferramentas. Você consegue aplicar realmente de forma bem heterogênea, independente do produto.
Legal. Eu tenho algumas perguntinhas agora aqui para fazer para você, tá? Eu vou começar aqui com uma bem legal aqui. No chão de fábrica lá, deparamos com um problema, né, com a máquina lá trabalhando, a peça começou a gerar um problema. Quais são as áreas que devem ser juntar, se unir para poder fazer aí a resolução do problema no dia a dia? É uma pergunta interessante, né? A produção, ela tem que ter as áreas de suporte, né? A produção não pode ter interrupções. Então, as áreas de suporte, né, que são a qualidade, a logística, engenharia, a área de processos, são áreas vitais para um processo de investigação de defeitos, de causa, né? Então, são as pessoas que normalmente você convida para participar do 8D. Se você não tiver pessoas engajadas para participar, para poder realmente entender que nós somos a área de suporte, realmente fica difícil. Então, a boa prática é, se tem uma parada de linha, temos que correr e ajudar a produção para resolver aquele problema. O operador não pode ter dúvida. Então, as áreas são várias áreas. Eu posso convidar até um colega da área comercial, posso convidar um colega de projetos, ele pode até ver uma oportunidade para um novo projeto, não tem problema. Então, o quanto você conseguir de pessoas com áreas divergentes, diversas, você vai ter opiniões diferentes. Lógico, tem situações que a habilidade técnica vai se sobressair. Mas quando você tem um problema complexo, é interessante você ter pessoas de diversas áreas. Legal. E assim, me diz uma coisa, já emendando aí já na próxima pergunta, que é até um pouco polêmica, né? O pessoal fala muito que tem, mas às vezes eu tenho minhas dúvidas. Você acha que há uma sinergia entre a produção e a qualidade? Olha, para mim sempre há. Se não há, eu tenho que fazer acontecer. Não Isso. tem outro jeito. Não existe resultado sem sinergia. É lógico, a pessoa da qualidade, às vezes, ela tem que ser persuasiva. Às vezes, ela pode até ter a estigma de pessoa chata, de pessoa Isso, é. que quer bloquear alguma situação, mas não é. Todos são da qualidade. Eu tenho uma equipe por volta de 6 pessoas, nós temos uma equipe por volta de 6 pessoas, que trabalham no departamento da qualidade. Mas os 250 colaboradores também trabalham com qualidade. Então, não tem como o profissional da qualidade não ter um bom relacionamento com a produção, porque senão cria um bloqueio. Então, estar junto, participar, querer dar o resultado é o importante. Não pode ter competitividade com as áreas de suporte. A qualidade, que é representada por várias áreas, realmente tem que ser a base de apoio para a produção. Não É, e, tem, não tem como fazer milagre, né? e a finalidade é única, né? É atender a expectativa do nosso cliente lá no final, né? Lá na ponta, né? É o principal, né? Exatamente. Mas a pessoa Legal. da qualidade tem que ter muito jogo de cintura. Tem sim. E me diz uma coisa, o que você acha? O pessoal no chão de fábrica está preparado para utilizar as ferramentas na qualidade, na resolução de um problema? Sim, claro que está. Lógico, quanto mais você treinar as pessoas, melhor. Mas assim, Marcelo, você bem claro para você, eu faço e estudei constantemente com a equipe. E quando você convida até um operador para participar do 8D, ou convida um colega da área de logística, de projetos, as pessoas oferecem ideias ou sugerem alguns potenciais de falha que, às vezes, quando você está muito no processo, você acaba não enxergando. Então, todos estão preparados, né? Não tem essa, o cara não é técnico. Não é isso. Ele pode dar uma opinião que vai ter uma aplicação que às vezes nem todo mundo viu. E quanto mais você focar em treinamento com eles, melhor vai ser a forma de pensar e agir a um problema, né? Principalmente o escalonamento e o grau de urgência. Mas eu creio, eu entendo que todos são capazes. Você falou algo importante. O treinamento é a base de tudo. Se a pessoa estiver treinada, ela vai estar qualificada para ajudar a fazer
essa resolução, né? Isso aí é importante. Quando ela não está treinada, não vai dar resultado. E quando Verdade. ela não está treinada, você não pode falar que é falha operacional, você tem que pensar diferente. O que, que eu posso contribuir para que o operador não erre? O processo é altamente capaz, os meios são robustos, você tem que ficar no lugar dele. Será que eu estou fazendo a minha parte como representante da qualidade? Está fácil eu montar? Deixa eu tentar eu repetir a falha. Deixa eu tentar montar o produto. Isso. Tem que sentir a dor do colega lá para ver o que está rolando, né? Verdade. Exatamente. Mais uma coisa aqui. Quais são os principais aspectos comportamentais desejados para se atingir a qualidade, na sua opinião? Você está falando muita pergunta difícil. É difícil, Oh, que né? isso. Que isso. Então, mas é complicado. É complicado um pouco assim, porque a habilidade técnica, eu falei de 7 ferramentas da qualidade. A habilidade técnica é constante, a gente sempre vai estar aprendendo. Mas saber relacionar-se, ter uma boa desenvoltura com a equipe, ser uma pessoa receptiva, ter atitude, ter iniciativa, ter engajamento, ter perfil de dono, fazem a diferença. Então, o perfil do bom profissional para qualquer atividade, eu entendo que ele tem que estar associado a ter foco, a ter engajamento, a querer ajudar, contribuir e ter resultados. Então, eu acho que é a principal habilidade. Tem pessoas que querem que o problema resolva sozinho. Às vezes não tem um foco sistêmico, resolve de forma pontual, né? O pneu está furando, o que eu vou fazer? Ah, eu vou encher ele de novo, vou calibrar de novo. Mas por que que ele esvaziou muito? Será que eu não tenho que investigar um pouco mais? Então, a persistência e a não aceitação de erros é uma ferramenta primordial para qualquer profissional, não é só a qualidade. Verdade. Tem que entender aí a causa raiz, né? E até o final. Resolve o problema na raiz. Tá certo. Diz uma coisa para mim. Qual que foi o seu maior desafio aí como gestor aí na qualidade? Cara, falar em desafio, todo dia é um desafio. Como eu vou Todo falar de dia. desafio, né? Verdade. Porque, assim, antes, uma situação que você não tinha vivido era aquele grande desafio. Mas foi passando o tempo, né? Eu já peguei tantos desafios, que é difícil eu falar um maior, um menor. Hoje eu tive uma follow-up de uma auditoria IATF. É um desafio passar sem nenhuma não conformidade. Venci um Verdade. desafio. Tive um problema de qualidade com o cliente. Resolvi a contenção, resolvi a causa raiz, já resolvi mais um desafio. Tive que desenvolver um projeto novo de um fornecedor. Atingi o prazo, venci mais um desafio. Teve um conflito entre áreas, conseguimos apaziguar a situação, melhorar a participação. Foi um outro desafio. Ou seja, nós somos movidos por desafios. Lógico, tem alguns mais estratégicos, né? Participei de um que eu fui numa empresa que eu tinha que entender todo o funcionamento, porque ia fechar a unidade. Então, tinha um fator de confidencialidade muito grande. E, lógico, a gente tem que focar na nossa atividade. Nem sempre dá para você agradar todo mundo. Então, o foco é o primordial, né? Mas, assim, desafio, todo dia é um desafio. Legal. Olha, falar de qualidade, pelo tempo que a gente tem é pouco, né? Mas eu já deixo já o convite para você, para a gente aí fazer mais vídeos falando sobre qualidade. O que você acha? Não, é interessante, dá para a gente ficar um bom tempo falando. Bom tempo. Eu gosto muito do tema, né? Porque investi bastante nisso. Não é que eu gosto do tema, né? A gente tem que pensar no nosso resultado. Isso. E, lógico, fazendo o que a gente gosta é melhor ainda, né? Mas a atividade de qualidade, para mim, sempre está intrínseco em todas as minhas atividades e em todas as minhas ações. E o profissional da qualidade tem que se cobrar um pouco mais, ele tem que ser exemplo de muitos comportamentos, de muitas ações, ele tem que liderar muitas atividades, né? Então, assim, não é uma atividade fácil, tem que ter um perfil diferente realmente. Legal. Olha, a gente está chegando ao final aí desse vídeo, desse bate-papo nosso.
Você quer fazer alguma consideração final relacionada ao que a gente acabou de falar? O que você acha? Tem mais alguma coisa? O que eu recomendaria, né, Marcelo, é o seguinte, eu pensaria um tempo no Senai, sempre aparece a oportunidade de voltar para o Senai, né? Foi uma escola muito boa para mim, ter a oportunidade de estar lecionando me ajuda cada vez mais a reforçar o conhecimento. Mas o que eu diria é o seguinte, manter sempre os nossos princípios e valores, fazer a coisa certa sempre, né? Ter um perfil inovador, e não ser normal. Não ser normal. Pessoas que são normais dão resultados normais. Nós temos que ser pessoas diferentes para dar resultados diferentes. Lógico, quando a pessoa é diferente, o resultado pode ser positivo e pode ser negativo. Temos que sempre perpetuar o positivo para poder se destacar. Então não vai ter um resultado sem sacrifício. Não vai ter uma aprovação de um projeto sem ter um sacrifício. Não vai ter um bom resultado se você não tiver uma boa atitude, uma boa iniciativa. Então, para quem está começando aí na carreira da qualidade, eu recomendo, logicamente, essas habilidades essenciais, muita resiliência, muita resiliência. Controle emocional ficou para trás faz muitos anos, né? Então, Verdade. ser resiliente, eu acho que é primordial. Aquele famoso, não quero ir em casa com problema. Você vai embora para casa com problema. Você vai ter um momento que você vai ficar chateado, mas você tem que voltar, olhar no espelho e acreditar que você que pode mudar a situação. Se você não acreditar em você, né, no espelho que você está vendo, realmente você não vai ter resultados com você mesmo, né? Essa que é a minha mensagem aí que eu gostaria de passar a você e todos que estão compartilhando com esse momento. E, meu, muito obrigado pelo convite. Espero ter contribuído aí com um pouco da minha experiência e vamos nos falando. Com certeza, você contribuiu e vai contribuir mais. A gente já se conhece há bastante tempo, trabalhamos juntos, né? Há um bom tempo atrás aí, então também quero te agradecer pela essa parceria, pela gente sempre estar mantendo contato, sempre estar conversando, isso é legal, né? Quero agradecer aí o pessoal que está assistindo a gente aí, no canal Papo Técnico, as pessoas que você convidou também para assistir o nosso vídeo, pessoal para se inscrever, né, começar a acompanhar nosso canal, que sempre vai ter novidades aí para passar para o pessoal em relacionado a conhecimento, que é importante a gente estar multiplicando. Muito obrigado, meu amigo. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Até um próximo vídeo aí. Abraço. Ok, abraço, obrigado.